Meus irmãos, glória ao Senhor Jesus. Tem sido uma maratona de manhã, louvor. E depois o culto das 5 foi uma benção. Eu queria terminar com um assunto chamado transbordar. Transbordar. Colossenses 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que... Alguém está lendo a Bíblia aí? Vamos lá, vamos de novo. Isto. Vamos lá de novo. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui fala do transbordar de Deus. Transbordar de Deus na vida de um discípulo de Jesus é quando ele vai se enchendo de Cristo Ademar. Vai se enchendo de Deus, vai se enchendo da palavra, vai se enchendo das coisas de Deus, vai tomando gosto pelo reino de Deus, aleluia, começa a se encher. Não tem mais agenda própria, mas começa a se encher das coisas de Deus, igual um copo que você vai enchendo. E esse copo chega uma hora que ele transborda. O transbordar de Deus preenche todos os vazios da nossa vida. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Porque Deus quer que a gente transborde? Porque na medida que vai enchendo, vai preenchendo os vazios, as lacunas, os furos, as brechas, tudo vai se enchendo de Deus. Aleluia. Quando eu me converti, irmãos, eu tinha muito buraco. Era igual um queijo suíço, de tanto buraco, furo. Deixou furo. O pastor Erasmo, ia embranquecendo o cabelo dele, só com aquele monte de jovens. A gente vivia aprontando de tudo quanto é jeito, e ele com paciência ali, ministrando a graça e o amor de Deus. Mas Deus foi enchendo. Diga, Deus vai enchendo. Deus vai enchendo. Abraça seu irmão e diz, Deus vai te enchendo. Não te preocupa, Deus vai te enchendo. Aleluia. A gente pensa, que o jovem, esse jovem tem tanto problema, esse meu filho tem tanto problema, eu tenho um filho adolescente em casa, meu Andrezinho tem 18 anos, a gente vive dando duro nele, mas o Senhor diz, eu vou encher. O Senhor diz aqui, eu vou te encher, aleluia. Vai enchendo a vida, vai enchendo a nossa vida, nosso coração, aleluia. É algo que Deus quer fazer constantemente, quer nos encher para que nós possamos transbordar. E aqui diz 3 coisas que mostram esse transbordar de Deus em nossa vida. Primeiramente, fala do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade na nossa vida. Quando a gente vê que estamos transbordando de Deus, quando nós começamos a ter interesse na vontade de Deus para as coisas. Uma pessoa que não é cheia de Deus, ele vai tocando a sua vida, vai gerindo a sua vida, vai levando para frente, fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, mas na medida que o Senhor vai enchendo a vida, meus amados, nós começamos a ter interesse do que Deus pensa, o que Deus quer da minha vida. Toda a minha adolescente eu fui rebelde, a rebeldia me levou para a droga me levou para a prostituição e quase me levou para o caixão. Com 16 anos o Senhor me alcançou, eu parei de cheirar, parei de queimar, parei de me embriagar, parei de me prostituir, parei de fumar, tudo mais ou menos no mesmo mês. Porque eu comecei a descobrir que eu tinha que ser cheio de outras coisas. Eu comecei a descobrir que Deus queria me encher de outras coisas. E eu comecei a querer descobrir cada dia o que Deus queria da minha vida. Por isso que esse pleno conhecimento da sua vontade é importante na tua vida. Você saber o que Deus quer. E eu quero pontuar aqui para vocês 3 maneiras que nós descobrimos a vontade de Deus. Primeiro, Deus nos deixou a sua palavra. Diga comigo, palavra. Eu gosto da irmãzinha ali, está com a canetinha. Outra irmãzinha com a canetinha.
Lá em Porto Alegre, nós temos uma mania da canetinha. A igreja toda puxa o bloquinho e vai. Hoje, né, iPad, para guardar a palavra de Deus é importante. É importante você aprender a guardar a palavra de Deus. Não só ouvir a palavra de Deus, mas aprender a guardar no coração, reter a palavra de Deus, escrevendo, memorizando, ouvindo, tendo no CD, tendo no carro, tendo na cabeceira. Guarde a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te expressar, meu irmão, minha irmã, a vontade do Senhor para a tua vida constantemente. A palavra do Senhor vai se revelando. Eu lembro quando o pastor Erasmo me entregou uma Bíblia vermelha e disse: olha, agora isso aqui é o que vai governar a tua vida. É a palavra de Deus. Eu peguei aquela Bíblia e ele disse: leia o Evangelho de João e leia os Salmos. Na semana seguinte eu já cheguei com meia dúzia de cânticos nos Salmos e com o Evangelho de João já lido. Daí ele: lê de novo. Porque eu tinha que aprender o que Deus queria para a minha vida. Eu não podia mais ter aquele governo da minha vida. A palavra do Senhor foi revelando, foi se abrindo. Eu disse: não, isso aqui eu não posso mais fazer. Não, isso aqui eu não posso mais fazer. E Deus foi limpando a minha vida. Jesus disse para os seus discípulos que, além de conhecermos sua vontade, a palavra de Deus é um instrumento de Deus para limpar a nossa vida. Amém? Você precisa de faxina? Põe a palavra para dentro. Põe a palavra para dentro da sua vida. A palavra de Deus é um instrumento que nos mostra a vontade de Deus. Segundo, Deus nos deixou o Espírito Santo. Estamos aqui nesta série falando sobre o Espírito Santo. Uma pessoa deve ser plena da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Mas o Espírito Santo é deixado por Deus para encher você, para te levar a conhecer a vontade do Senhor. Uma das funções do Espírito Santo dentro de nós é ser o árbitro. É dizer: não faz isso, meu filho. É nos mostrar, é nos tirar a paz, é ficar lá dentro, né? Legislando, nos lembrando a palavra de Deus, nos lembrando a vontade de Deus, dizendo: esse não é o caminho que eu quero, vai por aqui. Ele vai nos ensinando a vontade do Senhor de uma maneira muito prática na nossa vida. Muito prática. O Espírito Santo, ele fica lembrando você das coisas de Deus. Meus amados, eu fui, quando criança, eu fui catequizado pela Bíblia, numa denominação muito conhecida no sul do Brasil, chamada Congregação Cristã do Brasil. Não sei se tem aqui também, tem, né? E a minha mãe nos ensinou a palavra de Deus até os 8, 9 anos de idade. Quando ela mesma começou a se afastar, toda a família se afastou. Quando eu estava nas drogas, às vezes eu estava alto mesmo, tinha tomado todas, cheirado todas. Sabe do que eu lembrava, irmãos? Da Bíblia. Eu várias vezes, muito louco, eu começava a recitar as coisinhas que eu ainda lembrava. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto, que eu aprendi quando eu tinha 4 anos, eu decorei esse salmo, eu recitava isso, eram as coisas que eu lembrava. Sabe por quê, amados? O Espírito Santo é o agente de Deus para reter a palavra dentro do nosso coração. Por isso que nós precisamos aprender a transbordar de Deus, do Espírito. Terceira maneira como nós conhecemos esse pleno conhecimento da vontade de Deus é através do corpo de Cristo, é através da igreja, é através dos irmãos, é através do conselho, de ter gente perto, né? Quando eu me converti, o pastor Erasmo colocou uma moça do meu lado, uma já bem mais velha, o nome dela era Esli Regina. Ela era minha sombra, a Esli. Daí ela não me deixava ir para lugar nenhum. Ela sempre queria saber se eu tinha ido para o trabalho, quando eu voltava, porque no meu trajeto, muitas vezes eu caí, voltei, encontrava um traficante, encontrava um maconheiro, sempre alguém tinha um baseadinho de graça para mim. E a Esli começou a me cuidar, esse vínculo de amor, de cuidado, que nós temos, nos ensina a vontade de Deus, amados. Ter pessoas do nosso lado, o discipulado, uma das funções do discipulado na vida da igreja é ensinar a vontade de Deus, para quem não sabe. Ajudar em oração é receber. Depois Deus colocou do meu lado um homem chamado Don Stoll, um americanão. O Donald não me deixava fazer nada sem antes dizer: vamos orar.
Antes eu não aguentava aquilo, irmãos. Eu era doido para fazer as coisas. Eu chegava com 1000 ideias, com 1000 planos, com 1000 coisas, né, para fazer. E aquele americanão fleumático sempre me abraçava e dizia: vamos orar primeiro. Mas não tem tempo, vamos orar. Daí eu descobri que orando a gente junto com alguém, o Senhor vai se revelando. Fala um pouquinho para mim, fala também para ele. Vai revelando a sua vontade. Por isso, meu amado, esse transbordar da vontade do Senhor na nossa vida passa pelo corpo, passa pelos irmãos, passa pelo discipulado, passa pela ajuda, passa pelo companheirismo. Um dia eu já era ministro de louvor, já era amigo do Ademar, queridão, e eu vinha para cá e a gente ficava, naquela época a gente ficava uma semana aqui. Eu estava lembrando com o Bi que que uma vez eu vim e o meu carro estragou, ia levar uma semana para ficar, e ficamos na casa do Bi e da Bel aqui, só ficava lá morando, Rosane e eu tinha tempo, o tempo era livre, e que alegria, né? Mas uma vez, nós estávamos aqui de férias também, passando alguns dias, e um dia eu recebi uma proposta, irrecusável. Eu trabalhava naquela época na TV educativa, como supervisor técnico de áudio, estava aqui no período de férias, e veio um convite para eu imediatamente ir para Florianópolis para abrir o SBT, fazer parte da equipe que abriria o SBT em Santa Catarina. E era uma proposta irrecusável, muito dinheiro, e eu tinha que me mudar já ir para Florianópolis para começar a montar o sistema. Estávamos reunidos, Ademar, Gerson e eu. Daí eu expus isso para eles, eles disseram: vamos orar juntos, buscar a vontade do Senhor. Lembra disso, Dema? E nós oramos juntos, e o Ademar olhou para mim: eu sinto que você não deve ir. Eu tinha que conhecer a vontade do Senhor, porque não se joga 10 salários mínimos no lixo, assim, um emprego de 10 salários mínimos no lixo. Mas meu companheiro, meu amigo de jornada disse: eu creio que você não deve ir para esse emprego. E Rosane e eu ali nos abraçamos e dissemos, e ligamos dali mesmo, da casa do Gerson, onde estávamos. Eu liguei para o rapaz e disse: olha, não vou, minha esposa e eu não disse que, né, era um rapaz que não entendia as coisas de Deus, decidimos não ir, mas sabíamos que a vontade de Deus estava por trás daquilo, porque por mim eu iria, irmãos. Quantas vezes na minha vida as oportunidades surgiram, mas o conselho do corpo de Cristo me ajudou a descobrir exatamente o que Deus queria, do jeito que Deus queria. Um ano depois, o mesmo emprego foi proporcionado na RBS TV, Rede Globo de Porto Alegre, e eu entrei como supervisor de operações da Rede Globo, e foi um emprego que me colocou para cima, e eu podia continuar na igreja, podia continuar no ministério, não precisamos mexer em nada. Deus tinha algo melhor. A vontade de Deus nos leva sempre para algo melhor. Quanto mais nós transbordamos do conhecimento da vontade de Deus, meus amados, mais nós vamos descobrindo o melhor de Deus para a nossa vida. Glória ao Senhor Jesus. Transborde desse conhecer do Senhor para a sua vida. As mudanças, elas podem acontecer, mas que aconteçam debaixo de um transbordar da vontade de Deus na nossa vida, no nosso coração. Amém? Segunda coisa, com toda a sabedoria, esse transbordar de Deus, ele não é de qualquer forma, ele é dentro da sabedoria de Deus. Meus amados, parece que jovem não tem sabedoria, não. Os jovens que andam com o Senhor, eles têm sabedoria sim. Eles se tornam sábios com a sabedoria de Deus na sua vida, e você tem que receber e buscar esse transbordar de Deus. Existe uma sabedoria plena de Deus, e sabedoria, meus amados, não é conhecimento. Sabedoria se instala na vida de um homem, de uma mulher de Deus, através do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que, quando nós começamos a temer ao Senhor, você pode ficar quieto, não precisa mostrar nem que sabe o ABC, que você já começa a entrar na sabedoria de Deus, porque teme o Senhor no seu coração. E alguma coisa grande está por acontecer na sua vida, debaixo da sabedoria de Deus, em nome de Jesus, aleluia.
Não é conhecimento, não é ler livros, não é ler jornal, não é se encher do que o mundo tem de conhecimento, é descobrir primeiro o que Deus quer. Isso, o temor do Senhor nos leva a isso. Sabedoria verdadeira de Deus na vida de um homem, de uma mulher de Deus, começa com descobrir o que Deus quer, como Deus quer, aonde Deus quer, de que maneira que Deus quer. Você responde essas coisas da maneira de Deus, é aprender a viver da maneira de Deus, é aprender a fazer da maneira de Deus, é aprender a realizar todas as coisas do jeito de Deus. Deus tem uma maneira para fazer tudo. E você, a sabedoria de Deus nos leva a descobrir como fazer as coisas do jeito de Deus. Sabedoria é aprender a namorar do jeito de Deus. Primeiro é descobrir a pessoa certa, como Deus quer. Eu vou dar uma dica para vocês: não procure o mais bonito, procura quem está no altar. Começa por aí. Foi onde eu achei minha Rosaninha. Por isso somos felizes e 32 anos de casados. A sabedoria de um homem começa assim, descobrindo a pessoa certa diante do Senhor, e da mulher também, em nome de Jesus, aleluia. A sabedoria de Deus vai nos ensinando todas as coisas. Eu contava para os irmãos a história da minha filha Aurora no culto anterior, como foi difícil nós tateando o que essa menina tem, mas a sabedoria do Senhor nos levou a entender o processo de Deus na nossa vida, com uma filha especial, com uma síndrome dentro de casa, uma menina que seria portadora de necessidade especial toda a sua vida, um laudo médico que poderia ter nos destruído, mas o Senhor nos ensinou a caminhar com a nossa Aurora. Deus tem um manual para todas as coisas. Receba o manual de Deus. A sabedoria de Deus é ler a vida através do manual de Deus, aleluia. É ler os seus próprios problemas, as suas limitações, é ler o seu futuro no manual de Deus, é buscar a prosperidade de Deus, da sua carreira, do seu desenvolvimento pessoal, em todas as áreas, do jeito do Senhor. E esta é a sabedoria de Deus para a sua vida. Quando assim vivemos, amados, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Quem vive num transbordar da sabedoria de Deus, primeiro, tem segurança. Você começa a ter segurança, fazer todas as coisas com segurança, porque o Senhor vai te ensinando como fazer, como realizar, como cortar a carne, como fazer todas as coisas na vida, você faz com segurança. Eu louvo a Deus porque minha esposa me segue em todas as loucuras da nossa vida. Mas tem uma chave. Eu faço tudo na segurança de Deus. Eu busco a maneira de Deus de fazer as coisas. Nosso ministério, as muitas mudanças que tivemos que fazer, todas foram buscando o pleno conhecimento da vontade de Deus, buscando a sabedoria de Deus, para não fazer as coisas na hora errada. Nunca nos endividamos como ministério, porque buscamos essa sabedoria do Senhor, e sempre realizamos muitos projetos. Irmãos, eu já gravei 76 discos, estou no meu 76º disco da minha vida, e todos esses discos geraram recursos para o ministério. Já realizei encontros de adoração por esse mundo afora, alguns totalmente financiados por nós, e sempre com a bênção, com a graça do Senhor, com a segurança de Deus em cada coisa. Sabedoria de Deus gera segurança na sua vida, gera segurança na sua casa, gera segurança para os filhos. Um pastor que vive na sabedoria de Deus, os seus discípulos têm segurança. Quando o André tinha 1 aninho de idade, eu ia num cabeleireiro para cortar o cabelo dele, e no meu num shopping. E um dia eu precisava fazer uma outra coisa no banco, ia gastar uns 40 minutos, deixei ele na cadeirinha do barbeiro, e disse para o rapaz que eu conhecia, né, era um lugar conhecia, que eu ia há muitos anos, sou amigo ainda é o mesmo cara, não corta bem porque o cabelo está meio assim, né? Não, coitadinho, ele corta assim, eu que deixei crescer dessa vez. Mas daí eu disse para ele: olha, quando tu terminar o cabelinho dele, só põe ele sentadinho, que ele fica vendo a revistinha dele. Eu voltei 40 minutos, e o rapaz disse: eu nunca vi isso.
Aqui as crianças que vêm para cá, se a mãe deixa um minuto, é um berreiro, é uma coisa. Não, ele é seguro, pode deixar, ele sabe. Ele sabe, ele sentadinho ali, numa boa. Ficou ali, a gente às vezes atrasava na escola, ficava ali sentadinho com o livrinho dele, lá esperando no banquinho dentro do portão. Sabe o que é isso, irmão? Segurança. Nossos filhos, eles crescem num ambiente de segurança, porque a gente busca a sabedoria de Deus, o direcionamento de Deus para todas as coisas. Essa segurança você tem que ter na sua vida. E como que isso vem para a nossa vida? Nós buscamos o pleno conhecimento da vontade de Deus e a sabedoria de Deus na nossa vida. Sabedoria também gera, na nossa vida, gera orientação. Uma pessoa que busca a sabedoria de Deus nunca está perdida. Sempre sabe para onde está indo. Amém, irmão? Você nunca vai estar perdido. Sempre sabe, porque sempre sabe o que Deus quer. Sempre sabe a direção que Deus está guiando a sua vida. Sabe os passos do Senhor. Ele tem um caminho. A sabedoria de Deus nos leva a trilhar o caminho de Deus por esse mundo. Trilhar na marcha do Senhor, na velocidade de Deus, em realizar a obra de Deus. Então nós temos orientação clara para seguir, para trilhar o caminho de Deus em nossa vida. E terceira coisa que a sabedoria de Deus gera força. Você é fortalecido, aleluia, pela presença do Senhor na sua vida, pela presença do Espírito Santo. A sabedoria do Eterno gera fortalecimento constante, porque a força não é sua, a força é de Deus. Você vai sendo fortalecido na força do seu poder. Glória ao Senhor Jesus. Como diz o versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Receba o poder de Deus na sua vida. Busque a sabedoria. Dentro da sabedoria de Deus tem força. Tem força para a sua vida. Tem força para o seu futuro. Tem força para o seu ministério. Tem forças para as realizações de Deus na tua vida. Glória ao Senhor Jesus. E último ponto aqui, irmãos. Transbordeis pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Só tem entendimento espiritual aquele que é cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? O tema deste mês é essa plenitude do Espírito Santo. E Deus quer nos dar este entendimento espiritual. É entender as coisas do Espírito. Primeiramente, você tem que crer no Espírito Santo. Tem que crer nas coisas espirituais. O mundo não é técnico, meus amados. O mundo espiritual não é técnico. O mundo espiritual, ele é sobrenatural, ele é transcendental. Ele é além do nosso entendimento. Ele não está baseado nas coisas que nós enxergamos, nem nas coisas que nós tocamos, nem em valores financeiros, nem em valores de nenhum tipo de valor que este mundo prega que é um valor. Não, o mundo espiritual, ele tem os valores de Deus e os valores do Espírito Santo. Por isso que em 2 Coríntios 4, leiam lá o versículo 18 diz, por quê? 2 Coríntios 4, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. São eternas. Entendimento espiritual é quando você começa a valorizar o eterno na sua vida. Quando o Espírito Santo realça as coisas eternas. Quando as coisas materiais, como nós cantamos, tudo que é passageiro perde o seu valor. Atenção, igreja, tudo que é passageiro perde o seu valor. Tudo que é passageiro. O que tem valor são as coisas eternas. Um dia meu filho André era muito pequeno. E ele foi no aniversário com a mãe. E estava entrando no aniversário, ele e a irmã, Rosana com um monte de garrafa de refrigerante. Chegou um assaltante. Não é só tudo, irmã, viu? Chegou um assaltante de novo com uma arma. A segunda vez que a Rosana tinha sido assaltada. Entrando no aniversário. E o assaltante, passa o carro. Rosana pacientemente largou as garrafas, deu a chave, foi lá. Daí ela disse, deixa eu tirar os meus filhos primeiro. Tirou as duas crianças, entregou o carro, o cara foi embora.
O André ficou indignado. Quando eu cheguei, ele disse: pai, a mãe entregou teu carro para o ladrão. Ele, brabo, por que ela entregou teu carro para o ladrão? Daí eu disse: filho, porque as únicas coisas que realmente valem, ela conseguiu tirar. O resto ela entregou para o ladrão. Não viu que até o refrigerante o ladrão levou? Miserável, levou até o refrigerante. Sabe por quê, meu filho? Tu e a tua irmã é o maior valor que o papai tem. Tu e a tua irmã são as coisas eternas do papai. O resto tudo é passageiro, o ladrão leva essas coisas. Viu? Daí, irmãos, aquilo tranquilizou o coraçãozinho dele. Porque o que tem valor é você, meu filho. O que tem valor é a vida. Tem gente que morre por causa de um tênis, de um celular. Não, meu irmão, entrega tudo. O grande valor é o valor eterno. O entendimento espiritual é quando nós aprendemos a valorizar as coisas eternas de Deus na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Por isso que nós não podemos reter nada. Seja dadivoso, seja dadivoso, seja dadivoso com o que Deus tem te dado, com o seu dinheiro, com o seu carro, com tudo. Reparta, meu amado, porque tudo isso é passageiro. Nada disso tem valor eterno. Mas cuide das coisas que têm valor eterno. Cuide da sua vida, cuide da sua alma. Leve a sério o cuidado de pessoas, o discipulado de pessoas, o cuidado à eternidade de Deus na vida de outra pessoa. Isso sim é eterno. O entendimento espiritual é quando você entende e passa a valorizar isso. Passa a valorizar isso na vida das pessoas. Entendimento espiritual é quando você valoriza a edificação da sua vida. Quando você valoriza as coisas simples que os teus pastores ensinam aqui: oração, palavra, adoração, comunhão entre os irmãos, busca de Deus. Entendimento espiritual é quando você valoriza o que Jesus mandou fazer. Vai para o teu lugar secreto e fala com o teu pai. É vida de oração. Entendimento espiritual, nós precisamos desenvolver este entendimento do Espírito Santo. Só pode ter isso quem tem a plenitude do Espírito Santo. Por isso Deus quer te encher da plenitude do Espírito Santo. Nós temos que voltar, meus irmãos, a buscar a plenitude do Espírito Santo para que esses valores voltem com mais força nesta geração. Sejamos cheios do Senhor, a fim, versículo 10 diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. O que esse transbordar promove na nossa vida? Viver agradando ao Senhor. Aleluia! O que é adoração, irmãos? É querer agradar a Deus, é viver uma vida primeiramente agradando a Deus. Uma vida que dignifica o nome do Senhor, uma vida digna de Deus. Eu tomei uma decisão, eu era muito jovem, quando eu decidi viver para o inteiro agrado de Deus. E me coloquei inteiramente nas mãos de Deus. Eu lembro quando eu compus um cântico: quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio... Vamos cantar esse cântico? Vamos cantar, eu gosto de cantar esse cântico aqui. Vou pegar aqui o pedestal. Eu só vou tocar com o violão, tá, irmãos? Fazer aqui só com o violão. Eis-me aqui. A história desse cântico nasceu lá na Inglaterra. Eu estava vendo umas ovelhinhas pastar assim. Eu estava em um dilema. Já trabalhava há muitos anos na TV. E tinha decidido viver para o inteiro agrado do Senhor. Queria o ministério. Não sabia para onde era. Estava buscando a vontade do Senhor. E o Senhor me disse:
apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta. Eu fiquei ali meditando, comecei a escrever esse cântico. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde, Senhor? Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar, para o teu querer em mim realizar. Viver para o seu inteiro agrado é viver, meus amados, para a glória de Deus. Viver para o inteiro agrado do Senhor, primeiramente, é frutificando. Quem transborda, frutifica. Diga ao seu irmão: quem transborda, frutifica. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quem transborda, frutifica. Deus não quer um transbordar de gente que só transborde, flui nos dons, faz isso, faz aquilo, mas que não frutifica, irmãos. Uma marca de quem transborda no pleno conhecimento da vontade de Deus é frutificar. Frutificar do jeito de Deus, na hora de Deus, porque começa a andar, a sua agenda começa a pertencer, viver para o inteiro agrado do Senhor. Você não compreende, mas Deus vai te dando as oportunidades, as coisas vão acontecendo na sua vida, porque você está conhecendo a vontade do Senhor, vivendo na vontade do Senhor. Tem esse desejo. Onde quer que você esteja, você vai conhecer a vontade de Deus, e ela vai ser clara na sua vida. O ano passado eu estava de férias com a família nos Estados Unidos, fazendo aquelas turnê que eu concentro 10, 12 convites nos Estados Unidos, tudo num mês. Pego a minha Rosaninha, pego a Aurorinha, pego o Andrezinho e zarpamos para lá nas férias, né? E pena que lá fica frio, mas a gente passa uns dias em Miami. Mas nesse dia nós estávamos em Nova York, ministrando todas as noites, e durante o dia, né, curtindo Nova York. Foi legal. Mas nesse dia estava muito frio, começou a nevar de manhã. Eu deixei a mamãe e a Aurora no quentinho, e eu e o André saímos para fazer as compras que tinha que fazer.
para ir lá numa loja, né? E ele tinha uma lista de um monte de gente, era iPod para um, iPad para outro, e não sei o que para outro. Eu disse, filho, de onde tu vai tirar a grana? Ele pegou um monte de dinheiro, todo mundo me deu dinheiro, pai, tá tudo aqui. Eu fui fazer as compras com ele, irmãos. Daí fiz as compras, daí nós íamos voltar para o hotel com aquelas malonas. Eu tinha comprado uma máquina legal para mim, tudo, todo o equipamento. E vamos para o hotel. Daí quando a gente saiu, estava aquele vento com neve, com tudo, aquele frio de rachar. Eu disse, não, vamos pegar um táxi. Fomos lá, pegamos um táxi, entramos no táxi. Comecei a falar com o rapaz do táxi. E ele disse que era turco. Eu disse, turco? Mas que legal, rapaz, acabei de vir da Turquia. Disse, tenho amigos na Turquia, conheço seu país, muito legal, tudo. E comecei a falar do amor de Deus para ele. Ele disse que era muçulmano, compartilhando a graça do Senhor. E ali, né, aproveitando aquela oportunidade, chegou no hotel, me despedi dele e fomos embora. Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira, os irmãos ligam às 6 horas da tarde de uma quinta-feira, dizendo, ó, o carro que ia buscar vocês para o culto aqui em New Jersey não vai buscar. Você vai ter que vir de táxi. Eu disse, de táxi? Daí descemos, né, correndo, que já era 6 horas, e achar um táxi num dia de neve, de chuva, né, de frio, daquele jeito. O rapaz da portaria tentou um táxi, não deu, daí, ó, vocês vão até ali na Quinta Avenida, que lá é mais fácil. Fomos nós com violão, violino, a Aurora, tudo, puxando tudo aquilo, lá para a Quinta Avenida. Paramos e nada de táxi, tudo cheio. Imagina, vocês conhecem São Paulo às 6 horas da tarde, imagina também Nova York, é a mesma coisa, né? A mesma tranqueira. Irmãos, mas de repente, para um táxi. Nós entramos com tudo no táxi e eu disse para o rapaz, eu sentei na frente, disse para ele, New Jersey, Lincoln Tunnel. E ele disse, tá cheio, vamos pelo outro. Eu disse, quando ele falou, eu disse, turco. Ele disse, Brazilian. Daí ele olhou para mim, tem 18 mil táxis em Nova York. É a primeira vez em 14 anos que eu pego a pessoa 2 vezes. A mesma pessoa 2 vezes. Eu disse, Deus tem um plano. Pleno conhecimento da vontade de Deus. É falar do amor de Deus para aquele homem. 1 hora para ir. Quando estavam se despedindo de nós, ele disse, como você vai voltar? Eu disse, você pode me pegar? Ele disse, posso. 10h30 aqui. Estava o turco de volta, 10h30. Mais Jesus. Ele disse, mas eu quero dar uma janta para vocês hoje. Não, janta não, nós já jantamos. Então eu vou dar um tour por Nova York, de graça. E o turco ficou rodando em Nova York mais 1 hora conosco, ouvindo o amor de Jesus. Daí eu perguntei para ele, o que você vai fazer amanhã? 10 horas aqui no hotel. Lá estava o turco, 10 horas da manhã. E ouvindo do amor do Senhor, irmãos. Não se converteu, mas sabe aquela oportunidade de você estar no lugar certo? Não porque eu poderia dar para vocês uma falsa ideia. Não, o cara se converteu, foi batizado com o Espírito Santo e já é um discípulo de Jesus. Não. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o que Deus, a agenda de Deus, é que você seja uma testemunha. A conversão é com Deus. Na hora de Deus, Deus tem a agenda dele. O pleno conhecimento da vontade de Deus é você se colocar à disposição de Deus para ser uma testemunha. Diga comigo, testemunha. Viver para o pleno, o agrado. Glória ao Senhor. A frutificação não é você que faz, é Deus que faz através da sua vida, do jeito de Deus, na hora de Deus, como nós já falamos. Então é assim que você transborda de Deus. Você vai transbordando de Deus. Um dia, se Deus permitir, eu vou ouvir que aquele turco se converteu. Como um dia eu estava em Campinas, em um encontro num ginásio, e vem uma senhora com uma criancinha, e diz assim, você não me conhece, mas eu te conheço, e eu queria muito te conhecer, eu vou te lembrar de onde. E ela começou, um dia estava você e um estrangeiro, o estrangeiro é o John Gottfried, meu companheiro sueco, pregando num coreto no centro de Londrina, junto com um monte de gente tocando, e eu era uma prostituta
do lado do coreto tinha uma casa de prostituição. E chegou uma hora, vocês oraram, falaram a palavra de Deus, eu ouvi aquela palavra dentro do meu quarto. E na hora que fizeram o convite para entregar a vida para Jesus, eu me ajoelhei do lado da minha cama, entreguei minha vida para Jesus, saí daquele lugar de prostituição e voltei para a minha cidade. Minha mãe, que era crente, me levou para a igreja, eu casei com um pastor, estou servindo o Senhor aqui em Londrina, e o meu sonho era saber, e alguém disse o seu nome, que você estava naquele coreto, naquele dia. Eu disse, exatamente, irmã, eu estava lá naquele coreto, o dia estava lá. Irmãos, quando você começa a viver para o agrado do Senhor, você entra na agenda de Deus. Você testemunha aqui, e a frutificação é certo, frutificando. Não é você que analisa a sua frutificação, você tem que ser o que Deus quer que você seja, uma testemunha fiel. Frutificando, viver para o inteiro agrado de Deus, frutificando, crescendo. Glória a Deus, crescendo, irmãos. Você agrada ao Senhor quando você cresce. Você se desenvolve. A vontade de Deus nos faz crescer. Fazer a vontade de Deus. Sempre que um homem, uma mulher de Deus faz a vontade de Deus, ele cresce. Sempre que você opta por Deus, sempre que você opta pela palavra de Deus, aleluia, glória ao Senhor, você vai experimentando esse crescimento de Deus, esse desenvolvimento de Deus na sua vida. Isso vai fortalecendo você. E você vai vivendo para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.